Galera, e o Flamengo que empatou com a LDU em Quito pela terceira rodada da fase de grupos e ficou em terceiro lugar. Cara, sinceramente tá sendo bem decepcionante até o momento essa participação do Mengão na Liberta. Tem que ganhar os 3 jogos restantes para poder se classificar até em primeiro. Acho que dá pra buscar. E você, torcedor, concorda comigo? Vamos ver agora o que a mídia esportiva acha disso. Créditos na descrição. Simbora pro vídeo. Vamos começar com o jogo do Flamengo, hein? Não ganhou, mas também não perdeu, né? 0-0 morno, lá no alto do morro. Manteve o Flamengo em terceiro no grupo C, mas dependendo só dele mesmo para se classificar. Inclusive, ainda dá para ser o primeiro. Esses são alguns sinais de que não é fácil jogar aqui. Juninho respondendo ao zagueiro da LDU que o ar não estava chegando direito no pulmão. Gerson irritado com Rossi, que deu um chutão pra frente e não saiu jogando com a bola no pé. Léo Ortiz também queria o passe curto. Havia uma estratégia montada por Felipe Luiz para enfrentar a LDU e os 2.850 metros de Quito, no Equador. Optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa. E fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. O Flamengo conseguiu ficar com a bola durante boa parte do jogo, teve 57% de posse. Pontuar contra a LDU era uma tarefa dura e precisava dar certo. O Flamengo começou a rodada em terceiro no grupo. E olha que Felipe ainda teve que lidar com a ausência de alguém que conhece o cenário. O equatoriano Gonçalo Plata ficou fora por causa de dores no joelho direito. É sempre difícil, né? Não tem como acostumar com a altitude. Às vezes puxa o ar, não vem, a garganta fica doendo também o jogo inteiro. Se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar. Eric Pulgar foi um dos jogadores que menos sofreram fisicamente. Deu esse chute no começo do jogo. Arrascaeta foi outro que tentou de fora da área. A bola viaja diferente na altitude. Alzugaray, que é da casa, também errou. Costuma ser mais fácil de perto, só que aí Arrasca pegou fraco na bola e o goleiro da LDU defendeu. No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances mais claras. Luiz Araújo fez uma jogada bonita, limpou a marcação, mas errou a pontaria. Aos 37 minutos, Estrada recebeu o lançamento longo e bateu da entrada da área. O atacante estava impedido e o gol da LDU foi bem anulado pela arbitragem. Nos acréscimos, os donos da casa perderam uma chance na cara do goleiro Rossi. Final 0-0. Entre os destaques do jogo, Danilo, eleito o melhor em campo. A última partida dele em uma Libertadores havia sido pelo Santos em 2011, quando foi campeão do torneio. Para mim é especial voltar à Libertadores 14 anos depois. Eu saí daqui um menino, voltei um homem, podendo ajudar a equipe a buscar os objetivos que tem por essa temporada. E a gente está começando, mas não podemos facilitar porque hoje era um jogo para vencer. O Flamengo termina a primeira metade da fase de grupos com uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos. Ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase, mas pelo menos não tem mais altitude pela frente. Um jogo contra o Central Córdoba, na Argentina, e 2 jogos no Maracanã, contra a LDU e o Deportivo Táchira. Essa é a sequência do Flamengo no restante da fase de grupos da Libertadores. Bom, acho que temos 3 jogos, 2 em casa e um fora contra o Central, que é uma equipe que a gente sabe que a gente pode vencer. Agora é recuperar, se preparar para os próximos jogos. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. O clima tá bom no Flamengo. Vou te mostrar agora uma imagem que o nosso repórter cinematográfico Irving Paz registrou durante o jogo. Olha lá o Matheus Gonçalves. A dancinha. Dançando no banco de reserva, não tem altitude, não tem nada, o homem tá feliz, olha lá. E é uma dança de tiozão, me identifiquei inclusive. Ah, Matheus Gonçalves, que figura. O que tá tocando lá nessa hora? O Breiler e o Jailson. O Mendel fica com a gente aqui, tá? A gente tem os números do Gerson também para fazer uma análise, porque a gente pode ir pro número e pode ir também pro que o torcedor deseja, né? O Gerson, com 2 chances criadas, liderou esse quesito, assim como ações na área rival, passes no terço final, duelos aéreos, e foi o segundo melhor em bloqueios de chutes, mas números ali pequenos, né? Talvez só, obviamente, os passes no terço final, o Gerson participou um pouco mais. A gente estava discutindo ontem aqui, Breiler,
sobre essa questão do posicionamento do Gerson sem o De La Cruz. Então, se o Gerson baixaria para ser esse segundo volante, se entraria o menino como aconteceu, né? Fazendo com o Everton Araújo, o Arrascaeta, se o Plata, né? Porque até então não tinha nada dele ter se lesionado. Você gostou da atuação do Flamengo? Você gostou da atuação do Gerson ou desses meio-campistas ou de quem foi escolhido pelo Filipe Luís? Eu gostei, Mário. O resultado não é ruim. E aí tem a questão de classificação. O Flamengo ainda não está ali entre os 2 melhores do grupo, mas para mim é questão de tempo. O Flamengo vai resolver em casa. E a atuação eu achei bem correta. Uma atuação em que o Flamengo precisava controlar o ímpeto do adversário. E aí o plano de jogo do Filipe Luís foi o que o jogo pedia, de mais posse de bola, de tentar fazer com que a LDU pudesse cansar também, mesmo jogando em casa, mesmo mais acostumado à altitude. O adversário que precisa correr atrás da bola se desgasta e nesse plano de jogo o Flamengo foi competente. Para mim a escolha do Everton Araújo foi cirúrgica ali, porque o Everton não é esse jogador que tem uma saída de bola igual a do Pulgar, igual a do Léo Ortiz, Danilo, mas é um cara que sabe jogar ali o feijão com arroz e fez isso muito bem, além de encorpar a marcação. Então sem o Plata lá na frente, foi a decisão correta do Felipe e o Everton participou bem nesse jogo de posse do Flamengo, fazendo o simples. O Flamengo conseguiu tirar a LDU desse estado de pressão, né? E principalmente de acionar o Ramires pelo lado direito. O Flamengo bloqueou muito bem essas inversões de bola que a LDU faz e teve chance de sair com a vitória. Então, tivesse caprichado um pouco mais ou tivesse ali nas oportunidades em que conseguiu chegar no terço final, finalizar, como o Luiz Araújo finalizou numa jogada individual, o Flamengo traria uma vitória para o Brasil e seria ali um jogo em que a gente exaltaria a estratégia do técnico. Então, apesar do empate, vejo que o Filipe Luís fez o que tinha de fazer. O Flamengo voltou com um bom resultado e agora tem tudo na mão para decidir em casa e, quem sabe até, perdeu para o Central Córdoba. Mas tem condição de ganhar do Central Córdoba na Argentina e o principal, Flamengo vivíssimo na Libertadores e conseguindo também dosar o que tem que dosar. O Léo Pereira estava com desgaste ontem, Filipe Luís não precisava correr o risco de colocá-lo em campo por 5 minutos. Tem ali um questionamento, né? Sofreu nos 5 minutos finais. Mas sofrer nos 5 minutos finais contra a LDU, na altitude de Quito, está de bom tamanho. Então eu vejo que o Flamengo fez se pudesse definir com uma palavra a atuação do Flamengo, para mim, correta. Essa é a diferença em relação, pelo menos, a elenco, né? Assim, pelo menos precisou descansar o Léo Pereira. Ali, no caso, você já tinha o Danilo recuperado agora. Agora o Danilo recuperado e ali não baixa muito o nível. O nível que poderia baixar mais, e aí eu tô com o Breler, né? Que seria tanto do Everton Araújo, o garoto, e o Ayrton Lucas, sim, no lugar do Alexandre. O Ayrton Lucas fez um jogo correto ontem, que eu não esperava, sendo muito sincero, porque defensivamente o Ayrton Lucas tem apresentado alguns problemas. E ontem ele foi muito bem na marcação do Ramires. Você falava até sobre essa questão do meio de campo, exatamente para proteger por esses laterais serem jogadores que sobem, né? Exatamente. O Ramires ontem pelo lado direito, né, no setor do Ayrton Lucas, o Ayrton Lucas foi muito bem. O Wesley no primeiro tempo sofreu até mais, né? Sim, mas era mais ou menos o que a gente tinha falado, né? Que os dois laterais da LDU eram muito ofensivos e provavelmente os dois laterais do Flamengo que são ofensivos, tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas, não conseguiriam chegar tanto ao ataque. Só que a surpresa para mim foi que a LDU deu a bola para o Flamengo. Isso eu não esperava. Jogando em casa, jogando ainda com altitude. A LDU deu a bola ou o Flamengo falou, me dá aqui? Eu achei que a LDU deu a bola, porque poderia muito bem a LDU, por exemplo, marcar em cima. A LDU poderia marcar em cima e assim... e aí seria melhor para o Flamengo, inclusive. Mas a LDU poderia marcar em cima e falar, não, fazer o Flamengo dar chutão, Rossi quebra a bola, que não tem como a gente sair jogando aqui, a LDU conseguir trabalhar. Só que a LDU não fez isso. A LDU marcou em bloco baixo. Então o Flamengo teve muita tranquilidade até para trabalhar ali a bola até o meio-campo. Depois disso não tinha mais espaço. O próprio Filipe Luís fala sobre isso, né, Mendel? Porque que ele assistiu os jogos da LDU e esperava uma LDU num 4-3-3. E aí ela veio num 4-4-2 com um cara em cima da Arrascaeta. Então o próprio Filipe Luís imaginava uma LDU um pouquinho mais incisiva, talvez. Exatamente, Maria. Ele admitiu isso na entrevista coletiva, que ficou surpreso, né, com a forma como a LDU se comportou em campo, com um volante a mais, essa marcação individual no Arrascaeta. Ele esperava a LDU pelos jogos que ele assistiu de uma forma diferente e realmente teve espaço o Flamengo, né?
entre linhas, teve espaço, mas até o Danilo, depois do jogo, lamentou. Para ele, o Flamengo poderia ter vencido, esse empate sai com gosto ruim para o Flamengo. Para ele, se o Flamengo tivesse mais concentração, poderia ter saído aqui de Quito com uma vitória. Não é de hoje, né? Esse daí está sendo um assunto recorrente nosso aqui, né, Mendel? Falando de Flamengo e desse Flamengo do Felipe Luiz, porque é um time que está conseguindo ficar com a posse de bola na maioria dos jogos, está tendo aproximação dos jogadores, triangulação, que é o que, enfim, que a gente gosta de ver no futebol, né? Triangulação, chegar na linha de fundo, oportunidade, mas o time do Flamengo não está marcando gol. Se você parar para ver em relação ao número, questão de oportunidades criadas, o Flamengo não consegue marcar correspondente ao número de oportunidades criadas e os gols marcados. Mas aí não é o Felipe Luiz, não é. Não, exatamente, não é o Felipe Luiz. O que para mim ontem, que a gente estava falando aqui, não pode ser surpreendido em relação a entrar num 4-4-2, 4-3-3. Você está ali na beira do campo, você é um treinador bom. Você está ali vendo que a equipe entrou de forma diferente. E é natural já que tenta as equipes... chacoalhar. E é natural que as equipes tenham, independentemente de ser fora ou dentro de casa, que as equipes tenham um certo respeito pelo Flamengo. Sim, né? De não necessariamente... Mas foi surpreendente. Foi surpreendente. Mas eu acho que ali no caso dele, ele, poderia ter tentado mexer de alguma forma, ter subido um pouco mais, o Wesley, ou ter tentado o Ayrton Lucas um pouco mais presente no campo de ataque, segurava um pouco mais o Everton Araújo, porque o Pulgar tem uma saída de bola melhor. Justamente para tentar aliviar o Arrascaeta. Se o Arrascaeta estava sofrendo marcação individual, era tentar ali com o Pulgar e com o Gerson, que tem um passe melhor, tentar dar aliviada justamente no camisa 10. Mas o Flamengo continuou tentando ali uma bola pingada, né? Justamente tentando aproveitar a velocidade do Juninho, do Bruno Henrique. O Juninho ontem mal conseguia dominar a bola e também a altitude atrapalhou em questão de na hora do passe nas costas. Teve uma hora que o Gerson até teve um espaço a mais, ele tenta dar um passe nas costas do Wesley, que ele normalmente não vai errar, ele acaba errando por conta da velocidade ali da bola e do jogo. O Felipe Luiz elogiou muito o Pulgar mais uma vez na entrevista coletiva, Breler. O Pulgar, ele faz um trabalho de marcação, então o Alzugaray, que era um outro atacante da LDU, estava até em alguns momentos jogando mais centralizado, ele tomou conta, não deixou jogar, e com a bola, é um jogador que tem passe longo, que correu o campo inteiro incansavelmente. É um fenômeno até. Alguns jogadores têm dificuldade, como o De La Cruz e o Alan, que nem foram relacionados por causa disso, né? A restrição à altitude, o Pulgar parecia ali que estava correndo muito à vontade, muito familiarizado com a altitude, e foi uma atuação de gala. Léo Ortiz também muito bem. Então o Flamengo tem muita qualidade ali atrás para sair a bola, para cozinhar o jogo. Então o Felipe Luiz se aproveitou dessa qualidade, dessa característica para jogar com posse. E aí é uma questão também que é da temporada do Flamengo e que o Felipe Luiz pode trabalhar, porque a gente não pode ficar preso a isso. Os atacantes que não gostam de fazer gol. Não. Mas o treinador precisa trabalhar, além da contundência, a objetividade do time. Então, tá jogando na altitude, com ar rarefeito, tem chance de chutar, pega para gol. Não pode ficar trabalhando demais a jogada, porque é natural desse time do Flamengo, pela qualidade que tem, que os caras queiram, às vezes... Só vale golaço, né? Chegar dentro do gol. Chegar dentro do gol, mas chuta. Às vezes precisa arriscar mais, precisa... Ontem, inclusive, chutaram. De fora da área. Mas pode fazer mais. Sim, claro, estou concordando. E até ontem no jogo eu senti isso, que além das finalizações desperdiçadas por Arrascaeta, Luiz Araújo, poderia ter se arriscado um pouco mais nessas finalizações de fora da área, mas acredito também que o Felipe Luiz, aos poucos, vai trabalhando isso para tornar esse Flamengo mais objetivo e contundente lá na frente. É bom quando o treinador fala do jogo, porque tudo que a gente vai conversando aqui, o treinador fez uma avaliação sobre isso. Eu coloco os jogadores, eu crio ali o esquema de jogo, mas eles decidem quando eles aceleram, quando eles desaceleram, quando eles fazem esse jogo um pouco mais vertical. Ele fala sobre isso, que deixa na mão dos jogadores também entender de acordo com o cansaço deles. Mas ontem, Mendel, deu para perceber, assim, fisicamente, o time muito desgastado nas saídas de primeiro e segundo tempo ali na altitude? Principalmente no segundo tempo, Mari, a gente sentiu os jogadores do Flamengo com a fisionomia, né, muito cansados. O Gerson, principalmente, que se doou bastante na partida, muito cansado. O Ayrton Lucas, outro jogador que também mudou o comportamento dele durante o jogo também, porque sentiu bastante a altitude no final, desabou no campo, de tão cansado que ele estava. O Bruno Henrique teve essa questão, né? Precisou de oxigênio durante a partida. Realmente foi um fato importante a altitude. Sobre a sequência
do Flamengo agora. O Flamengo tem a partida contra o Corinthians neste fim de semana, espera o retorno do Alexandro, que teve um edema na coxa, está se recuperando, o Flamengo trabalha para que ele esteja em campo. O Léo Pereira, né, que vinha de 13 jogos como titular, foi poupado nessa partida contra a LDU, também pode voltar ao time do Flamengo. E o Gonçalo Plata, né, realizando exames para ver qual que é a gravidade do problema no joelho, para ver se ele volta também para essa partida contra o Corinthians. Depois do jogo contra o Corinthians, são 3 jogos fora de casa do Flamengo. Contra o Botafogo da Paraíba, no meio de semana pela Copa do Brasil, depois enfrentando o Cruzeiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, e aí no dia 7 de maio, Central Córdoba, o seguinte jogo na Conmebol Libertadores do Flamengo, que precisa subir na classificação do Grupo C. Boa, Mendel, obrigada, viu? Boa sequência de trabalho para você, obrigada pelas informações. Para a gente arrematar, mas ao mesmo tempo que a gente faz avaliação positiva, que a gente entende, que a gente avalia que o funcionou e que não funcionou, o Flamengo ainda, em alguns momentos, ele pode dar um embalo maior? Claro. Porque, assim, faz jogos brilhantes, aí eu acho que é natural, mas, assim, existe alguma cobrança nesse sentido, Eu acho Jailson? que a parte principal é a finalização, que o Breler tocou no ponto correto ali, porque a bronca, assim, é porque o Flamengo cria diversas oportunidades até agora no jogo contra o Vasco. Teve uma hora que o Arrascaeta teve, na mesma jogada, inclusive, a bola vem, o Arrascaeta poderia ter finalizado, ele estava dentro da área já, ele ajeitou para o Pedro, que também poderia ter finalizado de canhota, porque tem qualidade para isso. O Pedro tentou dar 2 toques a mais e não houve a finalização. O Gerson, então, nem se conta, porque o Gerson, se tem um problema que ele poderia melhorar, né? Se tem uma questão que ele poderia melhorar, além da perna direita, é a questão da finalização, porque é um cara que finaliza bem. Sim. E o Gerson também tende a finalizar, ele finaliza menos do que ele poderia. Então, eu acho que essa questão de finalização da parte ofensiva, e não só dos atacantes, todos os jogadores que chegam ali próximo da área, porque todo mundo espera que tu vai tocar a bola para o lado. Então, às vezes, você está na entrada da área a tentar a finalização, porque tem jogadores que chutam bem. Acho que essa é a principal cobrança em cima de... Porque é seguro defensivamente, controla geralmente os jogos com a posse da bola, cria oportunidade, mas está faltando gol. Você só vai conseguir fazer mais gols com finalização. Seguimos o nosso Sport Center porque teve mais Conmebol Libertadores também na noite. E então, fluente espanhol do professor Felipe Luiz, não tão fluente futebol do Flamengo, mas um ponto lá em Quito não é para se lamentar, né, Mário? Ou é? Não, um ponto em Quito não é para se lamentar. O que é para se lamentar é a derrota em casa, né? Como aconteceu com o Flamengo. Porque aí força você buscar 3 pontos fora. E em Quito seria, assim, normal a dificuldade, os 3 pontos não acontecerem. Acho que o Flamengo pensou muito bem a estratégia, o Felipe Luiz monta muito bem o time, perdendo o Plata ali, né, que estava no planejamento, que poderia ter dado uma outra dinâmica para o Flamengo. Essa ideia de você ter a posse para descansar um pouco mais com ela, o Léo Ortiz falou sobre isso, os jogadores valorizaram muito essa estratégia do Flamengo, que deu certo. Também não foi uma LDU agressiva, também não foi uma LDU com a qualidade com que a gente já viu acontecer com times brasileiros, principalmente lá fora. Isso, hein, Mário? Já foi melhor a LDU, Já foi melhor, né? Exatamente. Já assustou mais, né, times brasileiros. Acho que aceitou de uma forma muito passiva a condição imposta pelo Flamengo, que foi superior, que é muito mais time, é um trabalho muito mais consolidado da equipe do Felipe Luiz, qualidade individual, mas de fato faltou gol. Acho que o Flamengo até produziu para isso, até teve condições de chegar às finalizações, mas um aproveitamento baixo, a estratégia com o Juninho, depois entra o Pedro, mas a vitória não acontece. Acho que o Felipe Luiz avaliou muito bem a partida, mas pensando até nessa mesma LDU, daria para o Flamengo ter saído com a vitória. A novidade é que faltou o gol de novo, né? Porque pela primeira vez, sob a direção de Felipe Luiz, o time tem 2 partidas seguidas sem fazer gol. Contra o Vasco, acho que até produziu mais para fazer gol. Ontem, na meta mesmo, 3 bolas do Flamengo, muito pouco durante o jogo inteiro. E ficou esse gostinho de que podia mais, justamente por isso que a Mari falou, que a LDU não foi. Quem viu a LDU, aliás, LDUs piores do que essa, São Paulo, por exemplo, tomou uma bafa da LDU num jogo recente lá, o próprio Botafogo. E dessa vez a LDU não foi. Acho que essa foi a novidade do jogo. Agora, era um jogo para dosar, né? Essa questão da dosagem passa pela sua cabeça o tempo inteiro nesses jogos a 2.800 e quanto? 50? Por aí.
mais de 2.800 metros de altitude, né? Embora na prática, depois o Felipe Luiz fala que o Bruno Henrique pediu oxigênio, e eu acho que dos jogadores o que mais pareceu cansado no fim do jogo, não por acaso, era o Ailton Lucas. Saiu de marca. O resto deu para dosar bem, meio no limite no fim do jogo. Se o Flamengo correu riscos, foi no fim do jogo, em dois lances, o gol impedido e uma cabeçada que assusta muito. Mas dos males o menor. Perdeu aqueles pontos em casa, o ideal seria que eles fossem recuperados contra a LDU, que é o jogo mais difícil do grupo. Não deu. Isso que o Felipe Luiz falou sobre a segunda colocação, a segunda colocação não é uma tragédia, mas ela pode te complicar na Libertadores, porque aí você perde privilégios de decidir em casa, a questão de quem você pega, as viagens, isso pode te complicar mais. Sim. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo, como está? Terceiro, né? Por favor, professor, me ajude aí. Sim. Em primeiro, LDU, 5 pontos. Em segundo, o Córdoba. Com 4 Central Córdoba. Central Córdoba, com 4 pontos junto com o Flamengo. Em último, o Táchira, 0 ponto. Saldo do Flamengo ali. E tem jogo, né, entre o Central Córdoba e o Táchira na quinta-feira, não é isso? Fechando essa rodada. Então, eles não atuaram ainda. Você vê que o Flamengo pode ter mais problemas ali se o Central Córdoba vencer o jogo e se distancia da zona de classificação, né? Sai da zona de classificação. Eugênio Leal, qual a sua análise do empate rubro-negro jogando na altitude, na chuva? Então, né, a gente fica vendo 2 horas de jogo, quando termina a gente fica pensando, o que vai dar para falar desse jogo? Teve pouca coisa, aconteceu quase nada. Então, ficar imaginando, assim, eu acho que, a começar por uma atuação ruim da LDU, que a gente já colocou aqui, né? Outras equipes da LDU já pressionaram muito mais os adversários, já criaram problemas. Ano passado eu fiz, né, as transmissões da Recopa entre LDU e Fluminense. O jogo lá de Quito, o Fluminense não conseguia sair do campo de defesa, era uma pressão o tempo inteiro, marcação alta, intensidade. Ontem não, ontem a LDU baixou. São Paulo teve dificuldades lá. São Paulo, normalmente quem vai jogar lá, né? Tem dificuldades. Os caras aprontam correria. Ontem não. Baixaram as linhas, ficaram ali atrás, deram a bola para o Flamengo. Fiquei imaginando durante o jogo que fosse uma estratégia, olha, dá a bola para eles gastarem energia e no segundo tempo os caras vêm para cima. Até nos últimos 15, 20 minutos, de certa forma aconteceu isso. Sim. Mas ainda aconteceu sem a intensidade imaginada. A LDU com muitas dificuldades técnicas mesmo, errando muitas jogadas. Porque a gente sabe que o Flamengo, desacostumado com a altitude, chegando lá vai se enrolar com a velocidade da bola, com a capacidade mesmo de você dar um arranque, o domínio mais difícil. Mas a LDU não, a LDU tá em casa, joga lá sempre. E eles cometeram vários erros técnicos assim que eram inesperados. E o Flamengo acabou saindo com esse empate, que é um empate, beleza. Não era o que o Flamengo queria, assim, gostaria de poder recuperar os pontos perdidos em casa, né, diante de um adversário que é considerado o mais difícil do grupo fora. Mas também não perder o jogo, se perdesse seria muito complicado. Porque veria a própria LDU abrindo uma vantagem, que não aconteceu. E como disse ali o Pedro, agora tem 9 pontos, vai para o Maracanã para ganhar os seus 2 jogos no Maracanã, contra o Táchira e a LDU, e talvez nem precise ganhar do Central Córdoba fora, dependendo da combinação dos resultados. Talvez você consiga, com 10 pontos, se classificar. Mas é claro que é bom buscar também o máximo que você estiver pensando nas rodadas seguintes, né? Oitavas de final, quartas de final, para poder decidir em casa a maior parte dos jogos. Então é aquele jogo que ficou com a sensação de que, nossa, poderia ter acontecido alguma coisa. E não aconteceu. Ainda bem que não perdeu, né? Não perdeu, menos mal. Assim, não é bom, não é ruim. Passou. Aí, além do Flamengo não conseguir um pontinho, a LDU teria ganho mais 2. Então, né? se perdesse, a primeira colocação já teria ido para o espaço. Se perdesse. Agora tem a possibilidade de primeira colocação, até pelo que o Eugênio falou, né? A matemática dos números, como diria um amigo meu, até dá para você pensar que o Flamengo faça a lição de casa, nem precise tanto desse resultado fora, na Argentina.
Mas é menos do que se pensava, né? O Flamengo é time para ser primeiro do grupo. Aliás, isso já aconteceu no ano passado. E no retrasado também. E no retrasado. São 2 Libertadores já que o Flamengo não emplaca o primeiro lugar do grupo.